segundo a tua graça e misericórdia, te pedimos que o Senhor nos conduza nessa manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos edifique como tua casa, como teu povo, que a tua palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Te pedimos, Pai, que nos colocamos na dependência do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Nós temos contato com o Evangelho já há muitos anos e nós percebemos que há uma ênfase normal hoje, tanto nas igrejas pentecostais, tradicionais, como se a igreja e a pregação da palavra tivesse a necessidade de ser voltada para tratar dos seus problemas. Teus problemas financeiros, teus problemas de saúde, teus problemas materiais em várias áreas de relacionamento. E parece que dentro daquilo que a gente começa a ver no Evangelho, a pregação em si, ela passa quase que dentro de um princípio de satisfação pessoal dentro das necessidades imediatas que você tem. E entenda, você talvez precise de cura nessa manhã. Eu quero te dizer, Deus tem cura para a tua vida. Mas a doença, assim como a cura, é circunstancial. Porque são circunstâncias. Nós podemos estar doentes hoje e amanhã estarmos bem, certo? E nós podemos estar doentes hoje e mortos amanhã. Doentes ou não, todos morrem. Dura realidade. Você pode estar passando por problema financeiro. E quantos aqui já não passaram por problemas financeiros e superaram problemas financeiros? E depois vieram a ter problemas financeiros de novo? E superaram de novo. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai ter essas experiências. E tantas condições, desentendimentos no lar que de repente está passando por crise, casamento que está num momento de dificuldade, e de repente a crise passa e tudo se supera, e a coisa segue, e não é assim a vida da gente, cíclica. E muitas vezes nós perdemos de foco o que é essencial na mensagem do Evangelho. A mensagem é algo que o pastor Roberto ministrou hoje ao início do culto. Ele falou várias vezes. E eu queria falar sobre esse assunto hoje, que é a mensagem central do Evangelho, que é o que faz toda a diferença na tua vida hoje, porque não é circunstancial no sentido de cíclico, mas é circunstancial no sentido de que você nasce nessa condição, vive nessa condição, e se não houver uma intervenção sobrenatural, você será condenado a uma perdição eterna, longe de Deus. E Deus não preparou o Evangelho, não fez tudo o que fez meramente para satisfazer soluções de problemas cíclicos que vêm e vão sobre a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Eu creio que é a carta que melhor fala a respeito desse assunto. A igreja de Colossos era uma igreja que enfrentava uma dificuldade quase que normal no meio das comunidades cristãs nos dias de Paulo. O povo de Colossos era um povo gentil e consequentemente era um povo voltado a muitos deuses, às muitas crendices, às muitas filosofias. E quando eles se convertem, eles vão para a igreja, eles vão para o convívio do cristianismo e começam a trazer muitos daqueles conceitos, tradições, valores, tentando aplicar aquilo à sua vida nova no Evangelho. Por sua vez, a igreja também começa a ser assediada pelos judeus que, convertidos ao Evangelho, tentavam trazer a seguinte perspectiva: não basta ser cristão, não basta crer em Cristo. Se você não guardar os princípios, os protocolos da lei judaica, o pastor Roberto falou um pouquinho sobre isso também no início do culto, a tua fé não vai valer nada se ela estiver só em Cristo, sem respeitar esses rituais. E Paulo começa então no capítulo 1 a trabalhar essa dimensão, dizendo a partir do verso 3: damos sempre graças a Deus, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa do quê? Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como em todo mundo também tem produzido fruto e crescendo, tal como acontece dentre vós, desde o dia em que ouviste. E eu gostaria de frisar essa frase com vocês: desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. A graça de Deus. Nós falamos muito sobre graça na igreja. Já percebeu como a graça está sempre presente nas nossas ministrações? A graça, o favor imerecido,
a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus. Mas o que realmente é graça? Você já parou para pensar nisso? Em que consiste a graça? A graça consiste em que fator? E Paulo ele vai discorrer justamente sobre esse assunto, quando ele vai colocar o foco da graça na pessoa em que a graça deve ser focada. Quando ele começa no verso 3, dizendo justamente o seguinte: o que é graça? Porque ele está falando que é fundamental que vocês, eu fico alegre, estou orando, e Deus tem acrescentado a cada igreja, porque a igreja tem aprendido, ela tem entendido, ela tem compreendido o que significa graça. E o que é graça? Nenhum texto vai trazer melhor definição, talvez, do que a carta aos Colossenses, quando ele começa dizendo o seguinte, verso 13: Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Ele, Jesus, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia ou o primeiro lugar. Porque aprove, foi da vontade de Deus que em Jesus residisse toda a plenitude, e que, havendo feito por meio de Jesus a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio de Jesus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vós, que outrora, no passado, outros que no passado erais estranhos e inimigos no entendimento por meio das vossas obras malignas, agora Deus, por meio desta intervenção de Jesus, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Paulo ele vai abordando a figura de Cristo, ele coloca justamente isso. O que é graça? Graça é uma atitude unilateral de Deus. Deus um dia escolheu olhar a humanidade e disse: eu amo vocês, não pelo que vocês fazem, mas apesar do que vocês fazem. Eu me importo com vocês, não pelo que vocês são, mas apesar do que vocês são. E eu vou mudar a condição de vocês. Por quê? Porque todos vocês que nascem neste mundo, vivem neste mundo, estão debaixo do império das trevas. Estão debaixo das trevas do pecado, das trevas do governo de Satanás, das trevas do medo da morte, da incerteza do futuro, da instabilidade da vida. Eu vou me manifestar, e vou me manifestar. Em Hebreus capítulo 1 diz que Deus tem falado no passado por muitos meios e maneiras, mas nos últimos dias ele tem falado por meio do seu Filho. Jesus foi o recurso que Deus manifestou à humanidade para dizer: eu me importo com vocês, eu não estou satisfeito com o que vocês têm vivido, com a condição de vida que vocês são obrigados a se submeter, desde o momento que nascem até o momento que morrem, e eu quero reverter este quadro, eu quero vos redimir, eu quero vos remir, eu quero vos resgatar desta condição. Por isso ele envia Jesus. Não é meramente Jesus um homem, Jesus um líder, mas é o Deus encarnado. Deus se faz carne, o Deus todo-poderoso, o Deus ilimitado em seu poder e glória, se resume a uma carcaça humana, e como homem ele vive uma vida limitada, vai até uma cruz, e naquela cruz ele carrega sobre si os nossos pecados, ele paga diante de Deus os nossos pecados. Entendem a palavra remissão e redenção? Redenção é a condição de um escravo
que está na condição de escravo porque foi vencido numa batalha, foi vencido num combate, era o que acontecia com os soldados, era o que acontecia com cidades que eram tomadas. O que é remissão? Remissão é quando a pessoa tinha uma dívida muito grande que era impagável e ela se tornava escravo para pagar a dívida. E se ela não tinha condições de pagar aquela dívida, ela seria escrava por toda a sua vida. E Deus diz: eu quero mudar essa condição, independente de como você foi subjugado. Eu quero quebrar o jugo de sobre a sua vida, eu quero quebrar o domínio maligno sobre a tua vida e transportar você da condição que você está para um lugar que o meu Filho Jesus tem preparado para você, para um lugar que eu preparei em Cristo para você, um lugar de graça, um lugar de glória, um lugar de gozo, um lugar, como ele diz aqui no verso de número 5 do capítulo 1, por causa da esperança que vos está preservada onde? Nos céus. Nossa esperança não está na terra, irmãos. Tudo aqui passa, tudo deixa de existir, a glória é fugidia, é vã, mas a nossa esperança tem que estar nos céus, e isso é graça. Amém. É entendermos que Jesus nos conquistou um lugar, não para reinarmos nesta terra, não para estarmos presos às conveniências desta terra, mas Ele nos herdou uma condição para estarmos com Deus por toda a eternidade ao seu lado. E para isso há um preparo, há um caminho, há uma forma, há a intervenção sobrenatural de Deus, porque nos é impossível chegar ao céu. Por isso Deus permitiu que Jesus viesse. Por isso Deus, pegando Jesus como o fundamento de toda a criação, Ele anuncia-nos Jesus, Ele nos apresenta Jesus, o Deus conosco, o Deus Emanuel. E este Jesus sobe na cruz, assume as minhas culpas, as tuas culpas, os meus pecados, os teus pecados, a tua punição e a minha punição, e traz sobre si e diz: Deus, na tua presença eu estou pagando o pecado do homem, eu estou eliminando o homem desta falha, desses limites e dessa condição deplorável. Isso é graça. Daí você pergunta: mas o que eu faço para receber essa graça? Lembro de uma pessoa que uma vez ela foi evangelizar no Espírita, e ela falando sobre graça, o Espírito olhou para ela e falou: pera, mas para ser salvo eu não preciso morrer várias vezes e reencarnar e pagar os meus pecados? Não, você só precisa receber Jesus, porque o sangue de Jesus vai perdoar os teus pecados. Peraí, mas do jeito que eu sou, eu não tenho que criar toda uma situação de esmolas, de obras e condições. Falou: não, você só precisa entregar o teu coração a Jesus, porque a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele diz: não pode ser verdade, é muito fácil. Ser salvo é muito fácil, mas ser salvo não é barato, é muito caro. É muito caro para quem paga pela nossa salvação, porque pela nossa salvação não somos nós que pagamos, é Deus quem paga. A nossa dívida não somos nós que pagamos, é Deus quem paga. Esta graça, embora para nós seja, digamos assim, muito fácil, muito barato, para Deus custou um alto preço de sangue. Dá até para cantar aquela música, vai ficar protegido, né? Preço de sangue do Filho de Deus. E Paulo, ele vai ampliar essa visão conforme, depois você vai poder ler a carta inteira, nós vamos passear pela carta aos Colossenses. No capítulo 2, você percebe que Paulo, ele vai ampliar um pouquinho esta visão da obra de Cristo, porque em relação a Deus, ele fez isso. Deus, diante de ti, eu estou pedindo perdão do Adalberto, perdão dos erros, dos pecados, das falhas, assim como do Adalberto e de qualquer um de vocês que está aqui, como de qualquer ser humano que já pisou ou pisará sobre a face da terra. Mas Paulo continua no verso 8 do capítulo 2 dizendo: cuidado para que ninguém vos venha enredar, venha jogar rede sobre as vossas vidas com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Jesus, novamente ele leva o foco da nossa atenção para quem é Cristo, e diz: nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados ou marcados com um símbolo de aliança, não por intermédio de mãos, como era feita na lei judaica,
mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, a marca de Cristo. O despojamento é o desvestir-se. Tendo sido, preste atenção nisso, tendo sido sepultados, nós fomos sepultados juntamente com Cristo, com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Jesus veio, Ele veio com o propósito de manifestar nele toda a graça que seria revelada a nós, e por meio da obra dele, Ele assume a culpa, Ele assume a morte, Ele assume a vergonha da cova, mas Ele ressuscita ao terceiro dia, e Ele estende esta experiência a todos nós, sem termos que passar pela morte, sem termos que passar pela cova. E Ele diz, nele nós já temos estas condições, por isso que nos é deixado o símbolo do batismo. E aí vem a importância de nós nos batizarmos. Se você não é batizado, procure o irmão Derek, para que nós possamos providenciar que você dê esse passo de fé e esse compromisso com Deus, porque Deus espera que você se batize como um ato de compromisso com Ele, não um ato de compromisso com a igreja, mas um ato de fé, dizendo, eu já morri com Cristo, eu recebi esta graça, e eu quero estar diante de Deus e diante dos homens, testemunhando o grande amor de Deus que me alcançou. Então, se você quiser se batizar, procure o irmão Derek, que dê o seu nome, nós estaremos providenciando o batismo para muito breve. E Paulo diz que todos nós, quando nos batizamos em Cristo, estamos o quê? Sendo sepultados com Ele, estamos morrendo com Ele, estamos ressuscitando com Ele, para uma nova vida, para uma nova existência. E é interessante que quando ele chega nesse ponto, ele fala sobre esta necessidade desta marca que é em nós. Ele então trata aqui sobre a dimensão com que ele lidou com outro motivo da intervenção da graça, que é lidar com o príncipe deste mundo. Por isso que ele pôde intervir no reino das trevas e nos resgatar do reino das trevas, porque nós éramos súditos do reino de Satanás, nós éramos súditos, estávamos debaixo do governo, das regras e das normas de um reino regido pelo diabo. E Deus, diz aqui Paulo, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E o que aconteceu nesse dia? Ele diz aqui, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, ou pela não submissão da vossa carne à vontade de Deus, vos deu Ele vida juntamente com Cristo, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando, desnudando, tirando a roupa dos principados e as potestades, publicamente Deus expôs todos estes principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou na cruz. A cruz, para todos, olham o momento da cruz como vergonha, olham o momento da cruz como derrota, mas o momento da cruz foi o momento da grande vitória de Cristo, onde Ele esmagou a cabeça da serpente, desde a primeira previsão que havia lá em Gênesis 3, quando Deus disse, nascerá um da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Jesus triunfou. É interessante como hoje a forma da morte de Jesus, o símbolo da morte de Jesus é tido quase como uma lembrança de vergonha. Eu me lembro, eu sempre cito isso, quando você for em Portugal, eu visitei várias catedrais, várias igrejas na Europa, mas quando você vai em Portugal, tem o mosteiro dos Jerônimos, né? Eles usam um acento agudo, só, né? Acento circunflexo, só agudo. Lá nos Jerônimos você entra, a primeira coisa que você encontra, sabe o que é? O primeiro item que você entra para entrar na igreja, um caixão de vidro no chão, onde tem uma estátua de Cristo morto. Essa é a primeira coisa que você vê. Você entrou, você olha lá de esquerda, está ali aquela imagem de um caixão de vidro com Cristo morto. Você dá mais alguns passos a 2 caixões de mármore talhado, doado pela maçonaria de Lisboa. Um está o corpo de Camões e outro de Vasco da Gama, se eu não me engano. Os dois estão ali num túmulo talhado, obra maravilhosa, tem fotos, é bonito tirar, todo mundo vai tirar foto do lado do túmulo do indivíduo.
Daí você chega, olha para frente da igreja, daí você vai ver várias pedras rosas talhadas, colocadas sobre toda a extensão das laterais e do fundo da igreja. E lá, sobre essas pedras, há coroas, porque lá estão enterrados os reis de Portugal. É interessante que Jesus ele recebe um lugar de glória distinto no chão, na altura do chão, como se ele tivesse ficado eternamente naquela condição, enquanto que os homens, que nada mais são do que ossos secos, pó, têm lugar de destaque muito maior do que de Jesus Cristo, dentro de uma igreja que deveria exaltar e glorificar o nome daquele que é a manifestação exata da divindade. Dá para entender a incoerência da nossa sociedade, do mundo que nós vivemos? E onde estas coisas estão? Estão neste império das trevas. E é justamente o problema que a igreja enfrentava. A igreja estava naquela condição: vocês saíram de muitos deuses, mas vocês agora estão vindo para um só, que é Deus, que é Jesus. Não percam isso de vista, não há outro. Não dobrem os seus joelhos a outros deuses, a outros senhores. E o outro problema qual era? Vocês têm que trazer de vocês a marca de Cristo, que está no despojamento da vossa carne, e não no sentido de guardar regras e normas da religião judaica. E ele então realça a graça, a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, a manifestação de Deus e a intervenção dele diante do poder de Satanás, porque Satanás, quando Cristo morreu na cruz, Satanás foi exposto à vergonha, porque tudo aquilo que Satanás podia usar contra nós pode ser anulado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Toda acusação, toda culpa, todo motivo ou razão que ele tenha para colocar o dedo na tua vida, na tua história, foi cancelado e anulado na cruz do Calvário, porque ele pegou todo escrito de dívida que era contra nós, Jesus, e cravou na cruz, dizendo: está pago. Esta é a realidade da graça. É bom saber disso. É bom saber disso, que eu não tenho que comparecer diante do tribunal de Deus para ser lançado no inferno, porque agora eu comparecerei diante do tribunal de Cristo para receber galardão da minha herança que está nos céus. Eu não comparecerei mais diante de um juiz com o medo de ser lançado fora do inferno, mas eu comparecerei diante do juízo de um Deus que estará dizendo para mim: entra no gozo eterno, entra no gozo do teu Pai, entra no gozo do teu Deus, servo bom, servo fiel. Ainda ouvi uma pregação antiga que eu falava: eu não estou preocupado se Deus vai falar servo bom e fiel, seria bom escutar isso. Se ele falar só entra, já está bom demais para mim. Sai falar entra, opa, já abriu a porta, já estou dentro. Não precisa nem falar que foi bom e fiel. Mas, irmãos, a graça de Deus, ela é manifestada por meio desta obra e dessa intervenção divina. Isso é graça, é este favor imerecido. Deu para entender esse conceito? A obra de Cristo, o que ele fez diante de Deus, o que ele fez diante do diabo, o que ele fez diante do mundo, o que ele fez em favor de nós. Só que nós temos que entender que a graça, ela é uma via de mão dupla, porque a graça, nós devemos entender, ninguém compra algo para nada. Por que você compra algo? Para usar. Para usar. Ou seja, aquilo tem que ter um propósito e uma utilidade. Se você, digamos, salva, para que você salva? Se você resgata, para que você resgata? Se você redime, para que você redime? E é interessante que aqui, Paulo, nesse sanduíche que eu vou fazer hoje de Colossenses, você volta um pouquinho antes do versículo 13, que fala da grandeza da obra de Deus pela graça. Ele no verso 9 do capítulo 1 diz assim, que há uma expectativa, porque a graça nos é apresentada, e é bom saber que estamos na graça, é bom sabermos que temos uma eternidade, é bom sabermos que Deus vai nos coroar de glória. Como é bom saber disso? É bom sabermos que os nossos pecados foram perdoados, é bom saber que Satanás foi envergonhado, é bom. Mas o Evangelho não se resume a saber destas coisas, porque diante da graça Deus espera que nós tenhamos postura e posições a serem tomadas na nossa vida. E ele começa dizendo, talvez uma das frases mais difíceis e pesadas que eu vejo no sentido de desafio, para mim e para nós cristãos, quando ele diz: por esta razão também nós, porque vocês têm conhecido a graça, porque a obra de Deus tem alcançado, porque vocês têm experimentado este mover de Deus no vosso meio,
Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. É importante que vocês entendam: você foi alcançado pela graça, você conheceu esta graça, então Deus espera que você se aprimore no conhecimento de quem é Deus, da obra de Deus, do motivo de Deus, do propósito de Deus, dele fazer tantas coisas, porque ele não fez tantas coisas somente para te comprar um bilhete para o céu. Ele não fez o que fez somente para te dar um lugarzinho para sentar no céu, uma casinha no céu, uma casinha com varanda, para você ver o pôr do sol todo dia no céu. Deus fez isso com um propósito que a tua vida deve alcançar diante de Deus. Ele diz: é fundamental que você desenvolva as suas faculdades e entre nessa dimensão, transborde no pleno conhecimento da sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para o seu próximo ano? Sabe qual é a vontade de Deus para o teu futuro? Sabe? Não, pastor, eu não sei. Jesus disse que a gente deve não andar ansioso com relação a coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Sim, mas existe uma diferença entre fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, e fazer planos para o futuro. E vocês vão ver que há essa diferença e vou mostrar elas. Ele vai dizendo ainda: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria, como se adquire sabedoria? Como se adquire conhecimento? Como que se adquire entendimento? Como, irmãos? Em qualquer área da vida. Estudando, se preparando, se dedicando, se esforçando. Deus deu a palavra. Quanto nós lemos da palavra? Deus nos dá esse testamento velho e novo. Quanto deles nós realmente conhecemos? Quando nos é dada a oportunidade de estudarmos a Bíblia na igreja, quantos de nós realmente nos importamos de vir à igreja para aprender? Numa quinta-feira passada, 2 quintas-feiras, uma jovem chegou na igreja a receber, os diáconos a receberam. Primeira vez, que bom que você veio. Ela disse: vai ter culto? Sim, vai ter um culto. Eu disse para ela que era um culto de ensino. Ela disse: eu não estou preparada, eu vou embora. E foi embora. Eu vou vir no culto de domingo. Daí eu pensei que se ela vier domingo, você como pregar, está perdida. Mas capaz de ter jeito. Mas o conceito que muita gente é: não, eu vim para um culto, eu não vim para estudar a Bíblia. Eu vim para um culto, eu não quero aprender o que está na Bíblia. Eu não estou interessado. Diga para mim como eu resolvo o meu problema. Sexta-feira tinha uma mulher chorosa na porta da igreja, nós fomos atendê-la. Ela disse: pastor, por que está acontecendo na minha vida? Meu casamento acabou, por que está acontecendo isso na minha vida? E a situação terrível, muito caótica a situação. E ela falou: eu quero uma resposta de Deus agora. Eu olhei para ela e falei: irmã, não tem uma resposta de Deus agora. Porque tem muita coisa na minha vida que eu não tenho a resposta de Deus há muito tempo, e eu estou perguntando para Deus a mesma coisa, e Deus não tem obrigação de nenhuma de me dar respostas. A única coisa que eu tenho obrigação é de continuar crendo em Deus, confiando em Deus e andar na direção de Deus, mesmo que Ele não me dê respostas. E é interessante que Paulo, então, ele entra nesta frase: nós precisamos transbordar, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter entendimento espiritual, a fim de viver deste modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você parou para pensar? O texto está dizendo o seguinte: Deus fez tudo o que fez. Ele te resgatou, Ele te redimiu, Ele te comprou, Ele te livrou do império das trevas, Ele te tirou da mão de Satanás. Sabe para quê? Para que você possa, como diz o texto, viver de forma digna do Senhor. Viver de forma digna do Deus que você serve. Viver de forma honrada diante do Deus a quem você professa fé. E ele não para por aí. Não só viver de forma digna, mas também viver de forma a agradar a Deus plenamente. Deus não está interessado se você faz um pouco da vontade de Deus, se você faz alguma coisa da vontade de Deus. O que Deus espera de nós é que nós cheguemos num nível de amadurecimento e crescimento, que tudo que nós façamos possa glorificar a Deus, possa honrar a Deus, e que a nossa vida possa trazer ao coração de Deus satisfação e dizer: servo bom e fiel, me agrada o teu comportamento.
comportamento, me agrada o teu compromisso, me agrada a tua vida, porque você tem compreendido a dimensão da graça. Você fala, mas como que eu posso fazer isso, pastor? Como que eu posso agradar a Deus? E ele vai dar algumas dicas aqui, dizendo: devemos, por sua vez, o quê? Frutificar em toda boa obra. Você deve trazer fruto em boas obras. Mas peraí, a salvação não vem de obras, a salvação vem pela graça. Sim, mas a salvação vinda pela graça gera em nós a obrigatoriedade de começarmos a produzir boas obras. Não existe salvação efetiva na vida do crente sem que esta salvação produza uma mudança de comportamento em nós e que os nossos olhos, o nosso coração se incline a fazer a vontade de Deus e a fazer aquilo que Deus espera de nós. E Deus não está preocupado com o que você faz para Ele, mas sobre o que você faz com o teu próximo, para o teu próximo. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Vem hoje à noite. Hoje vai ter dose dupla do pastor Adalberto, vai ter dose dupla da equipe de louvor, uma coisa tudo dobrado. A mensagem é outra. E olha o que ele diz então: frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos em todas as coisas. E daí você fala, mas como eu posso alcançar isso? E Paulo ele não vai nos deixar no vácuo, porque no capítulo 3 ele justamente vai nos dar um roteiro do que é produzir boas obras, do que Deus espera de nós, do que Deus espera de você. Você foi alcançado pela graça, amém? 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 Certeza? Amém. Amém? Então, quem quiser ficar só com a parte da graça, não quiser saber do compromisso, pode ir embora. Agora é aquela questão, você vai ficar com uma coisa pela metade. Você já tentou embarcar com alguma coisa em algum lugar com meio passaporte? Com meia passagem? Não, mas está rasgada a passagem. Não, mas eu tenho ela inteira, eu só estou usando metade dela. Não, você tem que trazer aquilo numa integridade. Não adianta você querer ir pelo céu só pela metade da graça, porque a graça reverte em atitudes que vão refletir o agrado de Deus nas nossas vidas. Ele começa então, eu quero trazer para vocês só cinco posturas que se espera de alguém que vive na graça. A graça te alcançou, amém? Você quer fazer uso dessa herança eterna que está no céu, reservada no céu para você? Então ele começa dizendo no capítulo 3, há duas dimensões disso que Deus espera, que envolve a dimensão espiritual, e 3 que envolve a dimensão física, humana. E ele começa dizendo então, portanto, capítulo 3, verso 1, portanto fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Porque se fomos perdoados juntamente com Cristo, está aqui no capítulo 2, nós já lemos, se fostes ressuscitados com Cristo, lá está dizendo que temos os nossos pecados perdoados, fomos ressuscitados. Se fomos ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Um dos grandes problemas da nossa geração é que a própria pregação do Evangelho é uma pregação que não foca o céu, mas foca a terra. Não foca a eternidade, mas foca o presente. Não foca aquilo que teremos com Deus por toda a eternidade, mas foca aquilo que Deus pode te dar numa vida cíclica, onde se ganha e se perde, e no final não se leva nada daqui. Ele diz, buscar as coisas que são buscar. Quando você busca alguma coisa, hoje nós temos a internet, que nos ajuda muito, Dr. Google. Você, quando busca, você faz o quê? Você procura uma palavra, procura um texto, daí você vai, não sei se você já reparou, mas às vezes abre ali, há 10.000 páginas falando sobre este assunto, e você começa a ver a primeira, a segunda, a terceira, e você não encontra aquilo que você está procurando. O que você faz? Você vai procurando mais, e quanto mais você procura, mais vai ampliando teus horizontes de conhecimento. Ele está dizendo, buscai, e hoje o povo não está buscando. Infelizmente, uma coisa que me deixou triste, é particular, coisa de homem. Me lembro quando nós começamos a igreja do Nazareno ali do lado extra. Começamos ali uma igreja, adequamos o prédio para cuidarmos da alma dos homens. Hoje virou uma academia de ginástica, onde as pessoas vão cuidar do corpo. É quase irônico. Um lugar que antigamente era igreja, hoje é um lugar onde se cultua o corpo. E o corpo, o verme come. O corpo vira pó.
A alma é eterna. Céu, inferno. Essa é a responsabilidade da igreja, revelar a graça para que a pessoa vá para a glória. Não que você não deva cuidar do corpo, viu? Dr. Cooper, quando lançou o método Cooper, inclusive de corridas, de caminhada, ele foi desenvolvido pensando, não sei se você sabia disso, pensando em pastores, onde eles falavam que um pastor que faz caminhada ou faz corrida, ele aumenta em torno de 10 a 20 anos o seu ministério. 10 a 20 anos, cuidando da sua saúde. Então, um pastor que não cuida da sua saúde, ele está abreviando aquilo que Deus tem para a sua vida na totalidade. Mas Deus pode guardar. Deus pode guardar, mas a Bíblia diz que nós temos que cuidar do corpo. O pastor Roberto disse bem no início, nosso corpo é o quê? O templo do Espírito Santo. Mas vamos lá. Ele diz, buscar as coisas que são de cima. É a primeira atitude que devemos fazer. A segunda atitude está no verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando também Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, que fostes resgatados pela graça, sereis manifestados com Ele em glória. Pensai nas coisas que são do alto. Eu tenho visto, eu às vezes brinco com o David, brinco com o Lucas, sei que eles gostam disso, eu também gosto de história em quadrinho, de filmes, essas coisas todas, mas hoje o povo está mais preocupado em saber qual é o próximo filme da Marvel do que da volta de Jesus. O pessoal está mais preocupado em saber qual que é o próximo lançamento, qual que é o próximo filme. Ó, Jesus, não volta antes de sair Vingadores 5 não. É quase isso. Você fala a pastores debatendo em púlpito qual o papel, como fazermos uma analogia do Evangelho com Mulher Maravilha, como fazer uma analogia do Evangelho com o Vingadores, o Thanos e os Vingadores da Guerra Infinita. E as pessoas tentam usar o púlpito trazendo estas coisas, enquanto que nós temos um livro tão precioso que nos ensina aquilo que está no coração de Deus e que foca para o céu. E nós temos que começar a pensar nestas coisas e pararmos de pensar só naquilo que perece, naquilo que é comida, que é vestido, que é vestimento, que é recursos deste mundo, que terminam. E dispensai nas coisas do alto. E enquanto nós temos pensado nas coisas do alto, às vezes nós saímos da igreja, almoço, janta, parente, amigo, onde eu vou, passeio, nem vou vir à noite porque vou passear, é lícito, tudo bem, não estou justificando isso, mas de repente a preocupação nossa, sabe qual é? É viver a vida neste mundo e não pensar nas coisas do alto. E uma das coisas que parece estranho falar, é possível você ter saudade de um lugar que você nunca esteve? Parece estranho citar isso? Eu tenho saudade do céu. Eu tenho saudade do céu. Eu nunca fui, mas eu tenho saudade do céu. Eu quero estar lá. Eu quero que Deus naquele dia enxugue as minhas lágrimas. Eu quero que Deus console o meu coração. Eu quero que Deus me acolha nos seus braços. Eu quero estar com Ele por toda a eternidade. Eu tenho saudade do céu. Eu vou viver a minha vida aqui, mas o meu foco não é aqui. Estou de passagem, eu sou peregrino, eu sou forasteiro em terra estranha. E ele então diz, na sequência, já que eu estou buscando as coisas que são de cima, estou pensando nas coisas que são do alto, eu tenho que tomar atitudes práticas neste mundo em que nós vivemos. E aqui diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Há muitos crentes que dizem, Senhor, tira o meu vício, tira a minha fraqueza, Senhor, corrige a minha moral. E nós temos o Consolador que nos ajuda, mas entenda, renunciar ao pecado não é uma atitude que Deus toma por nós, somos nós que tomamos. Ele diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Alguém sente dificuldade com a sua natureza terrena? Alguém aqui sente? E mas não sei o que é a natureza terrena. E Paulo explica, primeiro, prostituição, sexo fora do casamento, é prostituição. Há uma pesquisa há algum tempo atrás dizia que 60% dos jovens cristãos hoje têm relações sexuais regulares. 60% dos jovens da igreja que confessam ser cristãos. Vida sexual, eu li um site uma vez que falava de casais cristãos, de um site evangélico para troca de casais.
prática do swing. Você fala, não, isso não pode ser verdade. Não, são líderes evangélicos que estão procurando. E ele está falando, não, nós não podemos nos amoldar a este mundo. Ele diz assim, fazei pois morrer o que? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus para este mundo. Porque os homens não estão nem aí com Deus. E ele diz, se você está na casa de Deus, se você foi alcançado pela graça, você tem uma obrigação: buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto, e a responsabilidade tua é lutar contra a tua carne, andar em espírito, renunciar às obras da carne. É fácil? Não, mas é uma responsabilidade que temos, porque quem conhece a Cristo não pode viver novamente no pecado. Se formos livres da escravidão do pecado, nós não podemos nos tornar novamente servos do pecado. Nós temos que resistir. Ele continua dizendo: ora, nestas mesmas coisas andastes vós no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, além de fazer morrer a vossa natureza, veja o que ele diz: agora, porém, despojai-vos igualmente, junto com fazer morrer a natureza, despojai-vos igualmente de tudo isto, porque não são, há coisas que estão em nós, são fraquezas da nossa carne, mas há outras atitudes que são influenciadas pela nossa carne, mas são escolhas que nós fazemos nas relações com as pessoas. Ele diz então: despojai-vos, desvista-se disso, tire esta roupa, igualmente de tudo isso. Ira. Quantos homens irados com as suas esposas, com seus filhos? Quantos irmãos irados com irmãos, ressentidos? Ira, indignação, maldade. Quanta gente maligna. Ele está falando, tem gente mal intencionada dentro da igreja. E ele diz: tire esta roupa. Maledicência. Será que dentro da igreja existe maledicência? Existe? O que é maledicência? Preciso explicar o que é maledicência? Falar mal, criticar. Ah, mas a minha crítica é construtiva. Um amigo meu dizia: não existe crítica construtiva. E o que vem depois do mais, não, o que vem antes do mais, não vale nada. Você é uma pessoa maravilhosa, aquilo que você fez foi fantástico, mas, sabe, o que foi falado antes perdeu o valor, porque o foco está naquilo que ele vai falar depois. Mas, e aqui ele diz maledicência, e continua: linguagem obscena no nosso falar. Já viu crente de boca suja? E pragueja, e xinga, e desce palavras de baixo calão. E às vezes eu vejo crente vendo o filho falando palavrão na igreja, fala: onde que aprendeu? Essa criança aprendeu? Não, aprendeu. Não, aprendeu onde? Com o pai e com a mãe. Aprendeu em casa. E nós temos que entender que nossa forma de falar deve ser santa. Nós devemos ter um palavreado que se distingue na sociedade. Não é falar difícil, mas é falar com pureza. Ele diz: linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E aqui vem o quinto fator. Primeiro, nós vimos aqui que é buscar as coisas que são do alto. Segundo, pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do céu. Fazei morrer a vossa natureza, a nossa natureza terrena. Despojai-vos desta vestimenta do velho homem. E é interessante que quando chega no verso 10, ele diz: e não fica somente no que você tem que deixar, mas fica também no que você tem que buscar de novo, porque não adianta eu tirar a roupa e ficar sem roupa. Eu tenho que me revestir do novo homem. Você foi alcançado pela graça? Amém? A palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, que tudo se fez novo. Conhece esse versículo? E aqui ele está dizendo que se eu estou em Cristo, eu tenho que deixar a carne, deixar a minha natureza, tirar a roupa velha e me vestir do novo homem, que se faz, revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, que é segundo a imagem daquele que o criou.
onde não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. E a partir do verso 12 ele vai explicar como eu devo me revestir. Porque eu quero te dizer, não adianta você sair da igreja hoje sabendo que você foi salvo pela graça, meu irmão. Isso é só metade do caminho. Porque a graça tem que produzir obras na tua vida, tem que produzir atitudes, tem que produzir testemunho de que você foi alcançado por esta graça. E aqui ele começa dizendo então: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, do quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A igreja é um lugar, nós vamos falar melhor hoje à noite, é um lugar de convalescença de gente doente. E se eu estou em Cristo, eu tenho que entender que Deus me colocou na igreja para cuidar de gente doente, gente com problemas. Alguns estão mais doentes, outros menos doentes, mas todos, do púlpito ao último irmão que estiver lá na porta da igreja, todos nós estamos doentes e estamos sendo tratados por Deus para que o caráter e a pessoa de Cristo seja gerada em nós. E ele vai falando então, nós temos que mudar os nossos tratamentos com os irmãos, termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E ele diz: suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui não é aguentar, eu tenho que aguentar aquele irmão, tem que aguentar o pastor Adalberto, é um cara difícil. Não é isso, ele está falando de suporte, de dar sustentação. Aquele irmão precisa de ajuda, você ajuda. Aquela pessoa difícil precisa de ser tratada, eu vou ser o tratamento de Deus na vida dela. Eu vou me disponibilizar para ser a ferramenta que Deus precisa na vida dela. E ele continua dizendo: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Irmão, se eu falei que você me perdoa, me perdoa. Eu vou te perdoar também, tá bom? Não nem te fiz nada ainda, mas você vai fazer. Eu já estou preparado. Entende a dimensão como nós damos? Eu estou disposto a te perdoar. Você está disposto a me perdoar? Porque se nós não aprendermos a perdoar, nós não estamos reproduzindo o comportamento de Cristo. Porque Cristo, mesmo diante dos seus algozes na cruz do Calvário, qual foi uma das últimas palavras dele? Pai, perdoa-os, perdoa-os. E se eu quero me parecer com Jesus, ele então diz: perdoai-vos mutuamente. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, não é só perdoar a pessoa porque ela pisou no teu pé, não, é a pessoa que fez algo pensado para te prejudicar. Faça o quê? Você tem motivo de queixa? Perdoe essa pessoa de quem você tem motivo de queixa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. E no verso 16 e 17 ele fecha essa sessão dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E grave o verso 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Você conheceu a graça? Já foi alcançado por esta graça? Esta graça tem que produzir algo na tua vida. Não somente termos a consciência do perdão, mas termos a consciência da necessidade de transformação. E essa transformação, ela começa no meu coração, ela se estende para a comunidade onde eu estou vivendo. A primeira comunidade, depois você pode ver aqui, os deveres da família, que começam no verso 18. Como o esposo deve tratar a esposa deve tratar o esposo, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais. E isso deve se refletir aqui, na minha vida, na minha comunidade pequena, família, na comunidade igreja, e se estender para fora da igreja, para que as pessoas que estão ao nosso derredor olhem e digam: você não fala palavrão? Não. Uma vez eu trabalhava no banco,
chegaram para mim, mostraram uma revista da Playboy e falaram: você não gosta disso? Eu falei: gosto, mas não me convém. Então eu gostaria que você retirasse da minha frente. Ele sabia que eu era crente. Põe e provoca, dizendo: você não gosta? Gosto, naturalmente eu gosto, sou homem. Há alguns homens que não gostam, tá certo? Vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Mas é aquela coisa, há coisas que não me convêm, não me convém. E aquele lado, se você gosta, gosto, mas isso não cabe a mim, porque não diz respeito ao caráter que Deus espera de mim, e sei que isso não agrada o coração de Deus. No meio dos amigos, meu palavreado é santo, eu não xingo. Uma vez eu fui num jogo de futebol de irmãos da igreja, misericórdia. Ver jogo de futebol de crente, irmão, dá vontade de desistir de ser pastor. É sério. E o duro quando é jogo de futebol de crente, são todos pastores. Daí fica pior até, você vai em encontro de pastor, você veja o pastor jogando bola, você fala: meu Deus do céu, o que o senhor prega no púlpito? Porque é uma ofensa atrás do outro, é xingamento. E a pessoa desce o nível. Ele está falando: queridos, a graça tem que ser efetiva na produção de algo na tua vida. Como que você vai fazer? Vai saber o que Deus quer que você produza. O texto diz claramente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Deus quer te instruir. Por isso você deve buscar as coisas que são de si. Você deve o quê? Buscar as coisas, pensar nas coisas que são do alto. E quero te dizer que se nossa vida se resume somente a virmos à igreja, ouvirmos uma pregação e sairmos dali dizendo: fui salvo em Cristo Jesus, sem pensarmos na repercussão que a salvação de Cristo Jesus deve produzir através de nós, este mundo nunca será transformado pela graça de Deus. Porque esse mundo será transformado. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso hoje à noite. Esse mundo só poderá ser transformado quando a igreja se tornar relevante numa sociedade em que o mundo possa olhar para nós e dizer: eles são diferentes, eles não fazem parte do mesmo império, eles não fazem parte do mesmo reino, eles não servem ao mesmo Deus, eles não servem ao mesmo Senhor que nós servimos, eles estão numa outra dimensão, porque a nossa dimensão é os céus, a nossa dimensão é a glória. Por isso passo para vocês esta palavra, que possa servir de utilidade. Eu gostaria de trazer uma palavra mais leve, mas uma das coisas que eu aprendi no Evangelho é que não existem palavras de Deus leve. As palavras de Deus sempre são de compromisso com Ele. E como Deus não brinca, porque quando Deus assume um compromisso, Ele leva a sério. Ele espera que aqueles que se comprometem com Ele também o levem a sério. Que nós possamos viver, como Paulo diz, de forma digna, não da igreja ICPI, digna não somente do Evangelho, mas dignos do Senhor. Que a tua vida seja digna do Deus que você diz servir. Amém? Sábado que vem estarei viajando para o Canadá. Vou passar